Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Paulo Janetti e eu sou um profissional com 40 anos de vivência em telecom. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça sua inscrição. E se você já for inscrito também, não esqueça de marcar o sininho, pois somente desse modo você recebe automaticamente todas as atualizações que eu posto no canal. Então, pessoal, seguindo a linha que nós vemos adotando até agora, onde a gente procura nos vídeos apresentar algumas curiosidades, algumas peculiaridades no desenvolvimento da fibra ótica e dos cabos óticos no Brasil, hoje nós vamos apresentar um assunto muito interessante. Vários profissionais de telecom, vários técnicos, possuem muitas vezes dificuldades no manuseio dos cabos óticos em campo. Por que isso? Porque o sistema adotado pela ABNT, o padrão da Anatel ABNT, é um tubo verde, que é o piloto, um tubo amarelo, que é o direcional, e na sequência todos os outros tubos são brancos. Então, na hora que você vai manusear o cabo para fazer uma emenda, você às vezes pode trocar a posição dos tubos. E isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Então, vários profissionais chegam para mim, Marco Paulo, você sabe quem foi o idiota que inventou esse padrão adotado pela BNT? Por que não seguiu o padrão de todos os tubos coloridos? Então é isso que eu vou responder no vídeo de hoje. E se vocês querem saber, um dos idiotas que desenvolveu essa metodologia para a identificação dos tubos é exatamente aqui, está na sua frente, fui eu. Agora, eu não fui o único, nós tivemos uma cumplicidade com todos os fabricantes de cabo na época do desenvolvimento. Agora, por que aconteceu isso? Por que um tubo é verde, um tubo amarelo e o resto é branco? Então é isso que eu vou contar para vocês, a história do desenvolvimento, da identificação dos tubos no cabo de fibra ótica. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, por favor, no final, dê o seu like. Se você não gostar, dá o seu unlike, mas coloca ali, registra ali também o motivo que você não gostou. Com isso a gente pode tentar melhorar os próximos vídeos. Okay? Então, pessoal, vamos começar aqui a explicação para vocês. Por que os tubos são brancos? A maioria dos tubos são brancos. Nós temos apenas dois tubos coloridos, um verde e um amarelo. O rosto são todos brancos. E isso muitas vezes causa confusão em campo no manuseio dos cabos, se o técnico não prestar a devida atenção. Agora, espero que vocês nos perdoem, tá? Depois que vocês ouvirem isso, e vocês não chamem, nos deixem de chamar de idiota, tá? Tá? Porque a gente sabe que tem muita gente que fala isso. Pô, quem foi o idiota que inventou isso? Então eu vou explicar para vocês, vocês vão entender o motivo disso, e talvez, que eu te falei, talvez vocês acabem nos perdoando e consigam replicar essas histórias aí. Toda vez que vocês ouvirem algum colega reclamando, xingando, vocês expliquem para ele qual foi o motivo. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Valeu, moçada! Bem, pessoal, vamos lá. Vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é: por que os tubos são brancos? Essa pergunta está relacionada ao sistema de identificação adotado pela BNT para os cabos óticos. Os cabos óticos constituídos de tubos multifibras, tubos Luzi, né, como a gente costuma dizer, tubo Luzi, eles têm apenas dois tubos coloridos. O tubo número 1, que é o tubo verde, que é o piloto, o tubo número 2, que é o amarelo, que é o direcional, e na sequência todos os tubos são brancos. Então isso muitas vezes, se a pessoa não está acostumada, ela acaba às vezes provocando, acaba ocasionando complicações na hora de manusear o cabo na confecção de uma emenda, por exemplo. Então vamos explicar para vocês por que os tubos são brancos. Para tanto, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história do desenvolvimento dos cabos óticos no Brasil, e nós vamos até a década de 1980. A década de 1980 marcou aqui no Brasil o desenvolvimento das fibras óticas e, na sequência, o desenvolvimento dos cabos óticos, que começou mais ou menos em 83, 84. E tudo isso foi capitaneado pelo CPQD. Tanto o desenvolvimento da fibra ótica quanto o desenvolvimento do cabo ótico foram efetuados por áreas do CPQD. E nós vamos explicar isso para vocês agora com detalhes, para vocês entenderem toda a história. E como foi dito, todo o processo de desenvolvimento do cabo ótico ele foi gerenciado pela Coordenação de Cabos Óticos e Acessórios, que era subordinada ao Departamento de Rede Externa do CPQD, que ficava situado em Campinas. Eu fui uma das pessoas que integrou essa coordenação de cabos óticos e acessórios. O desenvolvimento também foi efetuado junto com os fabricantes. Então nós solicitamos à Telebrás Brasília, na época o DRI, que era a Diretoria de Relações Industriais, que
qualificassem parceiros para a gente poder fazer esse desenvolvimento. Então, a Telebrás Brasília, através do DRI, ele apresentou para a gente quem seriam os nossos parceiros nesse desenvolvimento. E nessa ocasião, as únicas fibras que existiam aqui no Brasil eram fibras do tipo multimodo, índice gradual, e elas tinham um revestimento de silicone. Hoje em dia a gente tem um revestimento de acrilato. Naquela época não se existia o acrilato ainda, existia apenas uma camada de silicone que tinha a dimensão de 360 microns e era extremamente frágil. Você passava a mão, você colocava o dedo e esse revestimento saía na sua mão. Então, para você trabalhar, manusear isso, era muito complicado. Depois, na sequência, é que apareceram as fibras com acrilato. Então, nessa ocasião, essas fibras com 360 microns, para a gente poder manusear, a gente era obrigado a colocar um revestimento secundário do tipo tight, em poliamida 12. Poliamida 12, para quem não conhece, é nylon 12. E esse revestimento, a dimensão desse revestimento tinha 900 microns ou 0,9 milímetros, que é o famoso 900 microns que a gente tem hoje aí nos pigtails, por exemplo, ou nos splitters conectorizados. É aquele diâmetro daquela fibra ali que tem aquela proteção plástica por cima, aquele revestimento plástico. Na ocasião do desenvolvimento, o CPQD apresentou uma sugestão de cabo que, inclusive, a gente foi até motivo de chacota na época. Por quê? Porque a gente estava fazendo um cabo luze, ou seja, com tubos luze, porém, no interior desse tubo luze, a gente estava usando fibra tight. E lá fora o pessoal já tinha fibra com acrilato, então eles estavam já colocando a fibra diretamente dentro do tubo luze. Então a gente foi um motivo de chacota. Muitas empresas que possuíam matrizes no exterior nos questionavam e diziam: vocês estão ficando doidos, para que precisa fazer isso? Vocês estão fazendo um cabo luze utilizando fibra tight dentro do luze. Então isso daí foi uma polêmica muito grande naquela época. Mas, como a gente costuma dizer, é o que nós tínhamos para a ocasião. Então, voltando aí, das empresas que foram escolhidas pela DRI, Diretoria de Relações Industriais da Telebrás Brasília, para fazer o desenvolvimento junto conosco, na época do CPQD, foram escolhidas 9 empresas. E dessas 9 empresas, 7 optaram pelo modelo de cabo que a gente tinha projetado pelo CPQD e 2 empresas optaram por um outro modelo, que era exatamente o modelo que era utilizado pelas matrizes dessas empresas lá no exterior. E quem foram esses fabricantes aí? Eu já falei isso num outro assunto, mas vamos voltar aqui só para dar uma recordada. Então, os fabricantes foram escolhidos, os 9 fabricantes, foi a Bracel, que ficava situada em Santana, no Parnaíba, ela foi incorporada pela Alcatel e, se não me engano, hoje já não existe mais. A Condule, que ficava em Taboão da Serra, saída aqui para Curitiba, na Rede Bittencourt, também não existe mais. A Condugel, em Arujá, que na época, na sequência, ela foi vendida, ela foi incorporada pela Alcan e hoje também não existe mais. A FICAP, no Rio de Janeiro, que foi incorporada pela Nexans, ela continua existindo com o nome Nexans. A Forte, que era uma fábrica que ficava em Guarulhos, na região da Grande São Paulo, ela foi incorporada pela Alcoa, inclusive foi nessa ocasião, aí na sequência, que a Alcoa começou a introduzir no Brasil, em parceria com a Fujikura, os cabos OPGW, que talvez seja um tema num próximo vídeo, aí, de alguma coisa aí que a gente vai apresentar para vocês. A Furukawa, que continua existindo, todo mundo sabe, ela fica aqui em Curitiba. A Marcicano, que é uma empresa que ficava em Salto, no interior de São Paulo, essa empresa já não existe mais, essa empresa tinha uma participação aí da Fujikura. A Montedeste, que ficava em Campinas, que hoje foi incorporada pela Anfenol, continua existindo com a marca Anfenol, e na época ela tinha uma tecnologia de construção de cabos óticos da Dainit, e a Pirelli, que ficava em Santo André e Sorocaba, que foi incorporada e hoje faz parte do grupo Prisma. As unidades Fabris de Santo André não existem mais, foi tudo isso transferido para Sorocaba. Então, dessas empresas aí, dessas 9 empresas, quais foram as 2 empresas que optaram por fazer um modelo diferente? Foi exatamente a Marcicano, que ficava em Salto, que ela tinha a tecnologia de construção de cabos da Dainit, né? Ela tinha ajuda do pessoal da Dainit, da Dainit não, da Fujikura, e a Furukawa, que tinha também a participação da própria Furukawa. Então foram as 2 empresas que apresentaram esse modelo alternativo para a confecção de cabos óticos, a Furukawa e a Marcicano, que já não existe mais.
Então vamos voltando aqui. Então, o cabo sugerido pelo CPQD na época, ele possuía uma formação concêntrica e ele tinha 12 tubos, onde cada tubo possuía apenas uma fibra ótica com revestimento primário em silicone, como foi dito, e um revestimento secundário em poliamida 12, no caso o nylon 12. E deste modo, a identificação das fibras, então, seria feita pela identificação dos tubos. Não precisava, a princípio, fazer as fibras coloridas. Por quê? Porque só tinha uma fibra dentro do tubo. Então, esse foi o modelo escolhido. Na ocasião, o modelo apresentado pelo CPQD, que foi escolhido por 7 fabricantes. Então, você tinha um arame de aço revestido, um revestimento plástico, você tinha 4 condutores elétricos e você tinha alguns enchimentos. Isso dava a formação concêntrica na primeira coroa, e na segunda coroa você tinha aí os 12 tubos. Um tubo verde, que era o piloto, o tubo amarelo, que era o direcional, e na sequência, tubo 3, tubo 4, 5, 6, 7, 8, até a 12. E um detalhe interessante é que esse cabo ele possuía uma capa do tipo APL. Por quê? Porque esses cabos eram para ser pressurizados na época. Isso daí eu já contei no outro vídeo, não vamos voltar nisso. E por fora você tinha a capa de polietileno, como os cabos telefônicos normais. Para os cabos alternativos, a formação seria como unidades básicas. O que seriam essas unidades básicas? As unidades básicas seria um elemento central e em volta você teria 6 fibras, e essas fibras seriam as fibras revestidas com nylon. Então, com isso, o cabo seria formado depois por uma reunião de unidades básicas. Então, no caso, seria esse tipo de cabo. A gente teria o elemento central, o elemento de tração, arame de aço, a gente teria as unidades básicas, a gente tinha um arame de aço de 0,9, também arame de aço extremamente fino, em volta que você tinha as 6 fibras, né? As 6 fibras colocadas em volta, e essas unidades básicas eram coloridas, eram identificadas e eram inseridas dentro do cabo. Então, esse cabo aqui, na ocasião, ele permitia você ir até 36 fibras com o mesmo diâmetro externo. Isso daí foi uma polêmica que aconteceu na época, eu já contei a história também, assistam os vídeos anteriores aí que vocês vão ver que foi um pulo do gato aí que a Marcicano deu na época e apresentou esse cabo aqui, e foi o primeiro cabo óptico instalado no Brasil a nível comercial, foi instalado pela Telesp. Então, são os 2 modelos de cabo que a gente tem. Agora, vocês viram que a identificação dos tubos, ela era feita no sistema piloto direcional e os restos eram todos tubos brancos. Então, falou, pô, como é que a gente vai identificar isso? Então vamos seguir a norma 60794-2 do IEC, a exemplo do que estava sendo efetuado em outros países. E essa daqui é o código de cores da IEC 60794-2, que foi adotada na ocasião. Então a fibra número 1 era azul, a fibra número 2 amarela, a fibra 3 número verde, a fibra 4 branca, a 5 verde e a 6 violeta. Isso daqui era a identificação dos cabos que estavam sendo usados na Europa. A gente falou, pô, aqui no Brasil a gente só vai precisar de duas cores para identificar o piloto e o direcional. O resto vão ser tudo branco. Então, por que a gente vai... Qual seria a lógica? A lógica seria usar a verde, usar a amarela. Só que, pô, a terceira aqui já seria vermelha. Pô, então vai bagunçar tudo. Se a terceira vai ser branca, então eu não preciso seguir essa ordem aqui. Então, o que aconteceu? A gente verificou o seguinte, que as fibras do cabo, elas seriam incolores, do cabo de formação concêntrica. Porém, os cabos da unidade básica, eles tinham que ser coloridos. Porque vocês viram ali naquele desenho anterior, que o cabo era formado por uma coroa em torno do arame de aço de 0,9 milímetros, com 6 fibras, e essas fibras tinham que ser coloridas. Então, falou, como é que a gente vai adotar essa nomenclatura? E aquela pergunta, no cabo UFC todos os cubos deveriam ser coloridos? Pô, legal, bacana, vai ser colorido, vai facilitar. Porém, os fabricantes alegaram que devido à demanda no momento, isso seria inviável e acarretaria um incremento de custo muito alto e desnecessário. Então os fabricantes começaram a dizer, se a gente for adotar essa nomenclatura de colorir todos os tubos, isso vai encarecer muito os cabos ópticos, que naquela época já custavam uma fortuna. E a Telebrás queria
começar a implantar isso nas redes telefônicas. E por que que os fabricantes alegaram isso? Por que que eles estavam dizendo que se a gente colorisse os tubos, isso ia se tornar o cabo muito caro? Então é isso que a gente vai explicar para vocês. E aqui, como a gente diz, aqui cabe um parêntese. Como eu costumo dizer, senta aí que aí vem a história. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Só que primeiro eu vou ter que explicar para vocês como é o processo de extrusão nas indústrias de cabo. No processo de extrusão, os polímeros, na sua forma sólida, ou seja, o plástico ele é picotado, né? Ele vem mais para umas bolinhas, né? Eles são extremamente sólidos, parece ração. Quando você abre um saco de ração para cachorro, coisa desse tipo, imagine que aquilo ali seja grânulos de plástico. Tá mais ou menos daquele jeito que o material vem. E eles são inseridos dentro de uma máquina de moer carne. Eu vou chamar que a extrusora é como se fosse uma máquina de moer carne. Então imagine, você vem, tem o funil ali de alimentação, você joga esse plástico ali dentro, esses grânulos, eles entram dentro dessa caixa, tá? Desse funil, entra num cilindro aqui, que eu digo que é a máquina de moer carne. Isso aqui tem uma rosca que vai girando, só que ao longo disso você também tem zonas de aquecimento. Então o que acontece? À medida que esse material entra, ele vai derretendo, ele vai se plastificando, a massa vai ficando homogênea e vai sendo empurrada para frente. Tá? Então essa massa, como eu falei, ela é transportada da traseira para frente do cilindro, ou do cilindro, ou barril, que o pessoal chama aí, e ela vai até lá na frente, onde você tem o cabeçote. E no cabeçote é por onde passa, onde tem a ferramenta que você consegue fazer o revestimento nos condutores, ou fazer tubo, fazer um monte de coisa. Então a extrusora é mais ou menos isso, como eu falei. Ela tem um motor, tem um sistema de transmissão aqui, que é um redutor de velocidades. Aqui você tem o funil da alimentação, você coloca o polímero aqui dentro, que ele vem em grânulos, granulado, ele cai nessa rosca. Ao longo dessa rosca aqui você tem vários aquecedores, eles aumentam a temperatura aqui, então essa rosca, essa máquina de moer carne, ela trabalha a temperatura, então o plástico vai entrando aqui dentro e ele vai se derretendo e ao mesmo tempo ele vai sendo homogeneizado, porque essa rosca ela tem passos variáveis que vai mudando as características desse polímero aí. Então aqui na frente, vai chegando na frente, você já tem o polímero fundido, ou seja, você tem uma massa plástica. Aqui você tem o cabeçote, o que o pessoal chama de matriz de extrusão. Em função da ferramenta que você tem aqui, você consegue fazer vários objetos. Você pode fazer tubos, você pode fazer revestimento de condutores, você pode fazer os filmes plásticos e você também pode fazer diversos componentes aqui. Então isso aqui é o processo de extrusão. Então, aonde que entra isso daí? O que isso daí tem a ver com a variação de preços no cabo óptico? Tá? Agora, imagine o seguinte, você coloca aqui no caso, aqui, por exemplo, nós estamos entrando aqui com material laranja, por exemplo. Então esse material laranja vai tudo aqui por dentro. Agora, eu estou produzindo aqui um tubo, digamos, da cor laranja. Daí eu quero pegar agora e fazer um tubo numa outra cor. Então eu venho aqui e mudo o pigmento aqui. Em vez de laranja, eu coloco um azul, por exemplo. Então, até a ponta aqui ficar azul, todo esse material aqui dentro, isso tem que ser despejado fora. Então você tem uma perda muito alta de material. Então, para efetuar a mudança de cor, a máquina vai despejando a massa, como a gente falou, vai despejando a massa plástica, a qual vai mudando de cor gradativamente. Lembra que eu falei que era laranja, ele vai passando para o azul. Agora, nessa transformação, você vai jogando tudo isso fora. Então, devido às dimensões do tubo, dos tubos ópticos, você vê que os tubos são os tubos bem finos, ele tem uma espessura muito pequena, então a quantidade de material que você usa para fazer o tubo é uma quantidade pequena. Se você for comparada à quantidade que ficava dentro do cilindro aqui, e você tinha que jogar fora aqui, né, descarregar a máquina para fazer essa mudança de cor. Então, no custo final, você computaria o material que você usa para fazer o tubo e mais esse material aqui que você estava descartando. Então, por isso que o pessoal falou, vai encarecer muito, então é melhor a gente evitar essas mudanças de cor. Por isso que ficou apenas um tubo branco, um tubo verde, desculpe, um tubo amarelo e os outros tubos eram todos brancos. Exatamente por isso, por esse motivo, para você não encarecer o preço do produto final. Voltando aqui, deste modo a gente optou por identificar o tubo com duas cores. Uma seria o piloto, que é o tubo número 1, o outro seria o direcional, que é o tubo número 2. E os demais seriam numerados e identificados sequencialmente, todos eles na cor branca. Então,
como a gente escolheria a cor do tubo 1 e do tubo 2? Então, para essa escolha, a princípio que a gente falou, a gente deveria usar aquela tabela do IEC que eu apresentei para vocês. Só que naquela tabela, o primeiro tubo era azul, como vocês viram lá, na sequência teria o laranja. E o terceiro tubo deveria ser natural, para não aumentar os custos de produção. Pô, mas daí o que aconteceu? Daí baixou o espírito nacionalista. Vocês se lembram que isso daqui foi na década de 80, a gente estava na época do governo militar, na época que o presidente era o general Figueiredo, e a gente tinha muito o espírito nacionalista. Então falou, pô, se a gente tem que escolher duas cores, então vamos fazer a nossa norma, vamos fazer a nossa nomenclatura. Então foi aí que surgiu a norma na época era da Telebrás, né, da SDT, do Sistema de Documentação Telebrás, das práticas Telebrás, depois acabou virando a Anatel e hoje também é a BNT. Então a gente tem o tubo número 1 verde, o tubo número 2 amarelo e os demais são verdes. Então, escolhida a identificação dos cabos tubo-luze concêntrico, ainda faltava a identificação das fibras do cabo de formação unidade básica, do TITE. Lembra que vocês viram lá que ali, para o cabo de unidade básica, eu era obrigado a colocar 6 fibras coloridas. Então, como é que a gente vai designar quais são essas fibras coloridas? Dentro do espírito nacionalista, nós teríamos aqui fibra número 1 verde, fibra número 2 amarela, fibra número 3 branca, fibra número 4 azul, as cores da bandeira. Simples assim. Então, o espírito nacionalista. E daí, faltava duas cores ainda. Faltava a identificação das fibras de número 5 e de número 6. Como que a gente escolheria quais seriam essas fibras aí? Então, voltando à tabela do IEC, você vê que na tabela do IEC nós temos as cores. Como é a identificação na tabela do IEC? O 1 é azul, o 2 é amarelo, o 3 era vermelho, o 4 era branco, o 5 era verde e o 6 era violeta. Isso na tabela do IEC. E na tabela da Telebrás, na época, das SDT, das práticas Telebrás, a gente definiu que o 1 seria o verde, o 2 seria o amarelo, o 3 seria o branco, o 4 seria o azul. Quem é que sobrou aqui? Sobrou o vermelho e sobrou o violeta. Então, desse modo aqui, foi escolhida as cores. Então, a quinta cor foi o vermelho, que na época muitos fabricantes chamavam, ainda você vê o pessoal mais antigo chamar, eles não chamam de vermelho, eles chamam de encarnado. Ah, isso aqui é encarnado, principalmente cabistas, pega os cabistas mais antigos que mexem com cabo telefônico, eles falam encarnado. O encarnado é da cor da carne, como diziam os antigos, para designar a cor vermelha. E a sexta cor ficou o violeta. Então, nós tínhamos aqui a tabela do IEC e a tabela da Anatel BNT. Da época, né, que ficou verde, amarelo, branco, azul, vermelho e violeta. Você vê que as cores que tem em cima são as cores que tem embaixo, porém numa ordem contrária. E a identificação das unidades básicas também deveria ser feita a exemplo dos cabos telefônicos, por meio da amarração das cores dos fitilhos de amarração. Então, ou seja, os cabos telefônicos, se vocês olharem, os grupos, eles são reunidos e eles têm um fitilho de amarração. E esse fitilho é colorido, é eles que dizem, ó, isso aqui é o grupo 1, isso aqui é o grupo 2, o grupo 3. E no cabo óptico também, de unidade básica, também foi feito dessa maneira. Então, se vocês olharem o cabo na época de formação, as fibras que pertenciam à unidade básica número 1 era de 1 a 6, o fitilho de amarração era na cor azul. O fitilho de amarração do grupo 2, de 7 a 12, era na cor laranja. Do grupo 3, era na cor verde, então você amarrava eles. O grupo 4, marrom, o grupo 5 era cinza e o grupo 6 era o vermelho. Então era assim que era feita a identificação dos grupos de unidades básicas, onde as fibras da unidade básica possuíam essas 6 cores. Então vejam bem, prestem atenção, os cabos de formação luze, na época de formação concêntrica, a gente só tinha a identificação pelos tubos. E as fibras não eram coloridas, elas eram naturais. Então o tubo 1 era verde, o tubo número 2 era amarelo e sequencialmente os tubos eram branco. Porém, no cabo de unidade básica, eu tinha 6 fibras justapostas, de formação color também, ao redor de um arame de aço de 0,9. Então, nesse caso, o nylon precisava ser colorido. Então, eu utilizei as 6 cores. Seria o verde, o amarelo, branco, azul, o vermelho e o violeta.
E para identificar as unidades básicas, unidade básica número 1, eu tinha um fitilho de amarração azul, a unidade básica número 2, que ia de 7 a 12, eu tinha amarração em laranja, a número 3 em verde, a número 4 em marrom, a número 5 em cinza e a número 6 em vermelho. Então era assim que era identificado os cabos na época. Voltando então no tempo, existe a especificação, a SDT 235, Sistema de Documentação Telebrás. Muita gente imagina que aqui é SPT, Sistema de Prática Telebrás. Não é, é SDT, Sistema de Documentação Telebrás. E essa documentação, no caso aqui, se chamavam de práticas, ou seja, eram as melhores práticas. Você tinha que usar as melhores práticas da época para fazer a construção da sua rede, e é o que nós dizemos até hoje. Vamos adotar as melhores práticas. As melhores práticas quer dizer, vamos seguir as regras do sistema Telebrás, as regras da Telebrás. Então, a SDT 235.350.707 era especificação de cabo telefônico de fibras óticas com revestimento secundário em nylon, e ela foi gerada em 3 de fevereiro de 1986. Então vocês veem que a gente desenvolveu os cabos ali entre 83 e 84, a gente fez um rascunho dessa prática e depois ela foi publicada oficialmente em 1986. E aqui tem, então, se chamava Sistemas de Prática Telebrás, série Engenharia, tem o 235.350.707, experimental, era uma norma experimental ainda, e a emissão 3 de fevereiro de 1986. Ela tinha 9 páginas, e aqui tinha a especificação do cabo. E as coisas interessantes é exatamente isso aqui, ó. Para efeito dessa especificação, serão adotadas as seguintes definições. Elemento óptico é o conjunto formado por uma fibra óptica com revestimento primário em silicone e revestimento secundário solidário em nylon. Revestimento secundário quer dizer que era revestimento tipo tight. O tubo de proteção, tubo destinado a abrigar e fornecer proteção mecânica ao elemento óptico, fabricado em sua cor natural. Unidade básica, grupo de até 6 elementos ópticos reunidos ou não em torno de um elemento de sustentação metálico. É a história de como é a unidade básica. Então, eram 6 elementos ópticos reunidos ou não em torno do elemento de sustentação metálico. Então, aqui nós temos a identificação do elemento óptico. O 1 é o piloto, é verde. O 2 é o direcional, é o amarelo. E de 3 em diante, normal ou branco, que seria os elementos ópticos que compõem o cabo informação unidade básica, né? unidade básica. Então você teria o número 1, que seria o verde, o número 2, o amarelo, o número 3, branco, o número 4, o azul, o número 5, encarnado, e o número 6, violeta. E, por final, o número da unidade básica, aquele fitilho de amarração que eu falei para vocês. A 1, que ia de 1 a 6, era azul. A 2, que ia de 7 a 12, laranja. A de 13 a 18, a verde. A de 19 a 24, marrom. De 25 a 30 era cinza. E de 31 a 36 era o encarnado. Então, pessoal, é isso daí que a gente tinha para apresentar para vocês desse vídeo aqui. Ficou um vídeo curto, não adianta, eu cheguei à conclusão, não adianta fazer um vídeo muito grande, é muita informação, fica difícil, as pessoas não têm tempo. Então, vou começar a fazer vários vídeos curtos, tá? Detalhando esses desenvolvimentos, essas coisas, esses causos, contando esses causos para vocês que aconteceu. Espero que vocês gostem e, novamente, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Se você já é inscrito, não esqueça de marcar o sininho também, para você receber as atualizações. E, por favor, dá o seu like aí. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção.